Buenos dias! Nós outros somos o grupo 2A de Microbiologia e iremos apresentar para vocês sobre a Yersinia e a Pastura. Este grupo é composto por Pamela, Nayara, Marília, Bruna e eu, Thalia. E é um trabalho orientado pela doutora Lisbeth Garcia. Irei falar para vocês um pouco sobre o contexto histórico da Yersinia pestis, que foi uma enfermidade conhecida também como peste negra, que ocorreu em os anos de 1301 a 1400, em el século XIV da Idade Média, e os historiadores falavam sobre de onde vinha esta origem desta bactéria, que seria em o continente asiático, mais precisamente na China, e como naquele tempo o mercado era movimentado de via fluvial, com navios levando mercadorias e trazendo, os rios, os mares de maior contágio de trazer este tipo de doença era o mar Mediterrâneo, a Renova e a Veneza, que traziam a pulga, Xenopus sp. É muito interessante comentarmos em este assunto que um terço da população foi extinta, né? E que o descobridor foi o microbiólogo francês Alexandre Yersinia, e que hoje a doença é 100% evitável, né? E podemos observar em esta imagem que os médicos se protegiam, né, usando essa mascarilha de formato bico de pato, também com roupas específicas, né, de couro de carneiro, também um chapéu, e usavam uma vara para que poderiam assim afastar os pacientes deles. Hablando sobre a continuação de la Yersinia, acá nós vemos uma manifestação de como se apresentava de formas de heridas na pele. E a Yersinia é um tipo de bactéria gram-negativa que se descobre em bacilos, são bacilos curtos e também polimorfos. E eles são hospedadores naturais de animais, como falei anteriormente, né, em la pulga, e que agregava o rato. E esse tipo de enfermidade é uma enfermidade considerada grave e que naquela época, como não tinha um tratamento eficaz, as pessoas morriam muito rápido, em período até de 5 dias. E esta bactéria, ela é uma bactéria que foi herdada para os seres humanos por causa deles ter contato com os ratos que vinham de Ásia, no caso. Acá, falando especificamente sobre a morfologia, a Yersinia pestis, ela se teve seu desenvolvimento mais rápido em meios que continham sangue e também líquidos, no qual em los tejidos precisamente, aunque mais rápido em uma temperatura de 30 graus Celsius. E nessa imagem nós podemos ver como é o formato, né, que é curto de estrutura da bactéria, que ao contaminar a pulga do rato, que tinha a contaminação dessa bactéria, se disseminava as pessoas, sentindo-se enfermas, e também poderia ser transmitida através da picadura da pulga, tanto perros como coelhos, como gatos. Patogenia e anatomia patológica. Quando uma pulga se alimenta de um roedor infectado por Yersinia pestis, os micro-organismos ingeridos, eles se multiplicam no intestino da pulga e ajudam assim a formar uma coagulasa, obstruindo um proventrículo de maneira que não se pode passar alimento ao intestino. A peste da pulga, ela é regurgitada hacia a herida da picadura. E os micro-organismos das pestes produzem assim uma proteína antifagocítica e depois podem resistir às fagocitoses. Também as lesões hemorrágicas e necróticas que se produzem em todos os nossos órgãos, como as meningites e a pneumonia. A peste pneumônica primária, ela se deve à inalação de gotículas infecciosas, como a tosse, né, com coagulação hemorrágica, séptica e morte. As manifestações clínicas da Yersinia pestis. Depois de um período de 2 a 7 dias, elas se apresentam a febre alta, vômito, diarreia e insuficiência na etapa inicial. Mais tarde, a coagulação desencadeia uma hipotensão.
alterações do estado mental e insuficiência renal. Na etapa terminal, pode haver uma pneumonia e meninges. Na transmissão da peste, o roedor carrega uma bactéria chamada Yersinia pestis, que é responsável pela praga. Os sintomas do sistema linfático, o paciente apresenta dor de cabeça, sonolência, intolerância à luz, dor na espádua e até febre e delírios. As provas diagnosticais de laboratório são muestras. Essas muestras de sangue de cultivo, que aspira gânglios linfáticos. Em pneumonia, o cultivo é pelo esputo. No frótis já tem a Yersinia pestis com bacilos gram-negativos, pequenos que aparecem no campo de glóbulos individuais, e eles são pequenas cadenas curtas. Já no cultivo, todas as amostras se cultivam em agar-sangue, que na color chocolate, e também na temperatura de 37 graus Celsius. E os médios sólidos, eles podem ser lentos, às vezes demora 48 horas, dependendo se for positivo 24 horas. Todos os cultivos, eles tem que ter muito cuidado porque são infecciosos. De se manejar, exige que tenha uma precaução, porque é de extrema importância para ter uma seguridade biológica. E já no diagnóstico serológicos, são manchas de sangue que contêm bactérias de la pestis, como podemos ver na figura. Vamos falar agora sobre Yersinia enterocolítica, que é uma antibactéria enteropatógena que causa infecções intestinais e bactericemia. Tem como forma bastócilos gram-negativos e é um reservatório deste micro-organismo. É predominantemente cedo, pero também pode ser apresentado em outros animais, como roedores, bovinos, caballos, carneiros, perros, gatos. Em los niños, os sintomas são febre, dor abdominal e diarreia. Em niños maiores ou em adultos, os sintomas predominantemente são dor abdominal em lado direito e febre. O tratamento pode ocorrer complicações graves como artrites, reumatoides, erupção cutânea, conjuntivites, osteomielites e bacteremia. O diagnóstico se realiza detectando micro-organismo em las fezes do paciente, pero micro-organismo também se pode detectar em outros materiais clínicos como a sangue, urina, bilis, líquidos sinoviais, gânglios linfáticos e material da garganta. Yersinia enterolítica se adquire por ingestão de leite não pasteurizado, água sem tratamento, carnes contaminadas, carne de puerco mal passada, e em los niños pode ocorrer a infecção pela má higiene de mamadeiras, de chupetas, desses objetos que crianças comumente manipulam e colocam na boca. Iremos falar agora sobre o tratamento de Yersinia pestis. Podemos tratar essa enfermidade através de los antibióticos, streptomicina, que se emprega generalmente pelo tratamento de tuberculose, em combinações com outros medicamentos. Seu mecanismo de ação é bactericida, ou o antibiótico gentamicina, que atua sobre bactérias gram-negativas aeróbias, incluindo Enterobacteriaceae, pseudomonas e ampilus. Atuam também sobre antifilicocos, alternativamente desciclina, ciprofloxacina, levofloxacina ou clorafenicol. Antes de los antibióticos, quando se teve as pestes, as pandemias, por volta de 1990 a 1941, a mortalidade entre as pessoas infectadas com pestes nos Estados Unidos era de 66%. Em 1990 a 2010, o tratamento com antibióticos se mostrou bastante eficaz, reduzindo a mortalidade de
60%, né, como eu havia citado, para 11%. Em herpes septicêmica ou pneumônica, o tratamento deve começar dentro das 24 horas, com um dos seguintes regimentos, se função renal é normal. Streptomicina, 15 mg, 2 vezes ao dia. Gentamicina, 5 mg, 1 vez ao dia. O medicamento se administra durante 10 dias ou até 3 dias após a temperatura volver à normalidade, ou seja, sim, com febre cerrada. La doxiciclina, 100 mg, cada 12 horas, é uma alternativa. La ciprofloxacina, levofloxacina e o clorafenicol também são eficazes. Se prefere o clorafenicol para pacientes com infecção de terceiro espaço, onde outros fármacos não penetram, ou seja, penetram mal. O clorafenicol deve administrar-se a uma dose de carga de 25, seguida de 12,5 mg por via oral a cada 6 horas. As rotinas de precaução de isolamento são adequadas para pacientes com pestes bubônicas. Os pacientes com pestes pneumônicas primárias ou secundárias devem somente-se a um isolamento respiratório estrito e a tomar precauções contra as gotitas. Ou seja, todos esses materiais de exame devem ser manipulados com todo cuidado para que não haja infecção dos profissionais da área de saúde. A epidemiologia e o controle de Yersinia pestis. A pestis é uma infecção através de roedores silvestres que ocorre em muitas partes do mundo. O ser humano pode infectar-se com picaduras de pulgas ou por ele contato. O vetor mais frequente das pestes é a pulga de la rata Xenophilus cheops, pero outras pulgas também podem transmitir a infecção. Para o controle da peste é necessário a vigilância de animais infectados, vetores e contatos com humanos e o sacrifício de los animais infectados com peste. Se diagnostica em casos de humanos, se deve notificar, as autoridades sanitárias com máxima rapidez. Se deve aislar a todos os pacientes com suspeitas de peste, sobretudo se haja descartado a infecção pulmonar. Todas as amostras devem ser manejadas com extremamente precaução para que não haja o contato. Os contatos dos pacientes com pestes pneumônicas suspeitas devem receber doses de doxiciclina como profilaxis. Já não se dispõe de vacinas de células íntegras de micro-organismos mortos. Na atualidade, se estão desenvolvendo múltiplas vacinas, pero as precauções em torno de bioterrorismo. Agora, iremos falar sobre a Yersinia pseudotuberculosis. A Yersinia pseudotuberculosis começou a ser estudada no ano de 1998. O que seria uma rara infecção que é causada por um bacilo gram-negativo chamado Yersinia pseudotuberculosis. É transmitida por animais, por águas ou alimentos que são contaminados. Nos animais, os sintomas apresentam como ser uma tuberculose e nos humanos, uma escarlatina. Assim, temos os sinais e sintomas, ou seja, os signos, as manifestações clínicas, que aparecem dependendo após 5 a 10 dias da infecção, ou seja, os primeiros sinais e sintomas, e apresentam também como ser uma gastroenterite. Assim, causando febre, erupções cutâneas, hipotensão, na língua bem roja, gânglios linfáticos inflamados e também dolor abdominal, dentre outros. Temos também as complicações que podem incluir apendicite, derrame articular, artrite, manchas que são sensíveis, rojas e conjuntivites nos casos mais raros. O tratamento segue assim.
generalmente tem autolimitado. Por quê? Porque é difícil diagnosticar a Yersinia pseudotuberculose. No entanto, apresenta uma forma mais tóxica, podendo levar até a septicemia, ou seja, uma desidratação grave, uma artrite também. E em los casos mais complicados, temos a prescrição da cirurgia, que é quando temos a apendicite. Os antibióticos que são suscetíveis à pseudotuberculose são a ampicilina, a cefalosporina de terceira geração, os aminoglucosos e também as tetraciclinas e o clorofenicol. Agora iremos falar sobre a pastélula, que também é uma bactéria, e esta bactéria ela é considerada patógena, principalmente em animais como perros, por exemplo, e elas podem se proliferar em diversas outras enfermidades em los seres humanos. São considerados cocobacilos, gram-negativos também, e que sua característica é não móveis. São aeróbios e em alguns momentos anaeróbios também, e facultativos, que podem se multiplicar em meios bacteriológicos em uma temperatura a 37 graus Celsius. Este tipo de bactéria ela atinge o que é o aparato respiratório e também esse tipo de bactéria ela ataca os animais silvestres e domésticos, podendo desencadear enfermidades respiratórias graves, agudas e crônicas, em lo qual o ser humano vai sofrer também infecções purulentas. Em suas manifestações clínicas, apresenta uma mordedura animal, poucas horas se acompanha a aparição aguda de eritema, edema e também dolor. As infecções por Pasteurella, às vezes se apresentam bacteriemia e infecções respiratórias crônicas. E o medicamento pode ser as tetraciclinas e também as fluoroquinolonas. São fármacos alternativos. Agora, nós iremos apresentar nossa dramatização. Muy gostoso, beber leite in natura direto da vaca. Mamá, mamá! Olá! Estou muito mal. Minha filha! O que estás a sentir? O que estás sentindo? Está com dor da cabeça? Dolor de barriga. Minha filha, levanta-se, levanta-se. Vou levar ao médico para uma consulta. Licença, doutora. Sim, o que passa? Bom dia, doutora. Bom dia. Estou muito preocupada. O que Minha acontece? hija não está bem. O que Estou muito siente? O que nervosa, passou? doutora. Ela apresenta sintomas. Já tem 3 dias que ela está mal. O que siente? Febre, dor de barriga, dor na cabeça. Sim, Muito diarreia, muito Sim, dor de está bem cabeça. apática. O que passou com ela? Tomaram alguma coisa? Doutora, minha hija tem uma alimentação muito saudável. Ya. E eu vou passar os exames, umas pruebas para hacermos, para cerrarmos o diagnóstico dela, para passar a medicação correta, já? Graças, doutora. Estou muito preocupada. Estava muito mal, chorando de dolor, com delírios, com dor de cabeça. Me ajuda, doutora, me ajuda. Fazer esses exames em laboratório e trazer o mais rápido possível, já? Sim, doutora, graças Te a vai Deus. se quedar melhor. Vamos De providenciar. nada. Se possível, hoje dia. Sim, Graças. graças. Passar. Licença, doutora. Sim, como está tua hija aí, todos os exames? Doutora, realizamos os exames que a senhora Déjame me mirar. pediu. Déjame mirar, porfa. Fique calma, minha hija, a doutora vai nos auxiliar. Tiene una infección. Lo que ha tomado, chica. O que tu tomou?
Apenas leite. Chica, Diferentes. si tú tienes una infección causada por una bacteria que es llamada Yersinia enterocolítica, ella se da por la cuestión de los alimentos contaminados, las carnes crudas, leche directamente de la vaca, esas cosas así que se hay en la bacteria se aplica. Y yo voy a hacer el tratamiento para tu infección. Te va a tomar durante 7 días y después se puede volver para que vas a quedar mejor, ¿ya? Ya, gracias. Te va a tomar, te va a pasar gentamicina y eritromicina. ¿Tiene alguna alergia? No. No hay alergia. Não. Sim. Doxo. Te vai passar gentamicina e eritromicina. Tem alguma alergia? No. Não é alergia. Não. Sim. Doxo. Dipirona, cidofebre. Te vai a tomar la dipirona si ela siente dolor ou fiebre, ¿ya? De 6 em 6 horas, pero si siente fiebre sempre se vai tomar. Te vai a tomar doxiciclina, que é um antibiótico que vai ligar a essa bactéria, vai matar a bactéria. Te vai a tomar 100 miligramas a cada 12 horas, ¿ya? E ela vai se quedar bem. E chica, não tomar mais leite diretamente da vaca, madre, tomar cuidado com a alimentação de sua hija, Doutora, ¿ya? sabe comer esses hijos, né? Sí, pero Se alimenta, a gente nem Sí, vê. pero tenemos que tener cuidado porque esas cuestiones pueden até llegar a las cosas más graves, ¿ya? Gracias por ter venido temprano. Graças, Ya. doutora, pela sua atenção. Ya, gracias, que se queden bien. Buenos Hasta más. días. Chao, chao, Gracias. niña, que se queden bien. Ih, ele se alimenta melhor.